Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos pelo capítulo 12 de Levítico, a purificação após o parto. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No oitavo dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará a propiciação por ela, e ela ficará pura. Olha que interessante essa regulamentação acerca do período pós-parto. E ela é mais uma evidência de que precisamos considerar o contexto histórico em que a ordenança foi estabelecida para podermos entender o seu significado. Primeiro, ao dar à luz um menino, a mulher seria considerada impura por 7 dias, já que no oitavo era necessário que o menino fosse circuncidado. Já no nascimento de uma menina, o tempo da impureza seria o dobro. A mulher seria considerada impura por 2 semanas. Vamos levar em conta que naquela época, dar à luz não era uma tarefa fácil, considerando que não havia estrutura de médicos e enfermeiras para apoiar nesse momento. A mãe era acompanhada apenas por uma parteira. O pós-parto também não era dos melhores, considerando a precariedade de recursos da época. Logo, esse período de isolamento em que a mulher era considerada impura era uma proteção para ela mesma, que poderia ficar em repouso, afastada de tudo e de todos. Ao ser considerada impura, seu marido não se aproximaria dela para ter relações, o que lhe conferiria também o tempo necessário para que seu corpo se recuperasse da gravidez e do parto. Mais do que questionar se o período de resguardo seria de 33 ou 66 dias, o importante é entender que Deus conferia à mulher um período de recuperação, no qual ela poderia se concentrar somente em seu bebê, afastando dela as demais pessoas. Creio que o tempo maior para o nascimento de uma menina não tinha a ver com preconceito ou desvalorização do gênero feminino. Pelo contrário, as meninas costumam ser mais frágeis ao nascer que os meninos, que normalmente nascem maiores e mais fortes. Portanto, um mês a mais para se dedicar exclusivamente à menina poderia significar diferença para que aquela bebê sobrevivesse. Capítulo 13. Leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e, se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda que a pele, e sobre ela o pelo não tiver tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote os examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro.
Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará, e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Sendo o livro de regras, Levítico contém regulamentações a respeito de vários aspectos da convivência humana, inclusive com relação à saúde pública. Em uma época precária e primitiva, não haviam os recursos que dispomos hoje. Aos primeiros sinais de uma doença que tinha potencial para se espalhar por toda a população, foi necessário normatizar o diagnóstico e as ações necessárias para contê-la. Na ausência de médicos, o sacerdote era a figura de autoridade para analisar e avaliar as lesões, para confirmar a doença e determinar o isolamento necessário. Versículo 18. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se parecer mais profundo que a pele e o pelo ali tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas se, quando o sacerdote o examinar, não houver nenhum pelo branco, e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida. E o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha. E se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra na pele. Mas se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco, e esta não estiver mais profunda do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará. E se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. Aqui são descritas algumas lesões de pele que poderiam desencadear a lepra, e em todas elas são dadas orientações detalhadas para a detecção da doença e tratamento correspondente, que se limitava ao isolamento. Graças a Deus que hoje vivemos numa época em que podemos tratar as doenças e não apenas esperar para ver se evoluiriam ou não. Versículo 29. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna. Isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas se, quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela,
Então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada. E se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada. E o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará. E se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada, como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro, devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Versículo 47. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço de objeto de couro, se a mancha na roupa ou pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeado ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha, e se ela tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo, o objeto está impuro. Ele queimará a roupa, ou a peça tecida, ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas se quando o sacerdote o examinar a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida, ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará. E se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo. Quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado ou quer o outro do objeto. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida, ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se depois de lavada a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida, ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro para que sejam declarados puros ou impuros. Vemos aqui a precariedade das condições em que viviam, em que até as roupas, algumas feitas de couro ou pelos de animais, poderiam ser uma fonte de transmissão de mofo corrosivo. Até esse tipo de coisa precisava ser previsto e normatizado. A quantidade de vezes em que são repetidas as mesmas palavras denotam o quão primitivo era o povo, a ponto de ser necessário explicar com tantos detalhes as mesmas coisas tantas vezes. Eu te espero no capítulo 14.